Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Fazenaro, a gente está começando mais um episódio do Faça Planos Podcast. Aqui o papo é sobre planejamento, planejamento familiar, planejamento patrimonial, sempre um convidado falando sobre isso, como que os planos ajudam a você ter uma vida melhor com sua família, com seus amigos e com a sua saúde. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial. Todos são especiais, mas esse aqui é um amigo de longa data. Quando eu comecei no segmento que eu estou hoje, que é de consórcio, ele foi um dos primeiros, né, os primeiros parceiros que eu tive aqui em Campos. E de lá para cá a gente construiu um relacionamento muito sólido, não só comercial, mas também de amizade. Fernando Guimarães, consultor de negócios. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo espaço, viu? Muito bom ter você aqui, Fernando. Cara, primeira coisa que eu quero falar com você... Papai do ano, é verdade isso? Exatamente. Quinta-feira agora. Quinta-feira. A gente tá gravando, provavelmente quando for o ar, já tô. Você já vai estar sem dormir. Minha princesa já tá vindo aí, tô assim, aquela ansiedade que você sabe, né? Você também pai de menina. E é isso. Minha vida... Maria Elisa, minha filha. Fernando, eu precisava dar um presente pra Maria, eu não podia deixar passar. Pô, não faça. Eu sei que a gente quer sempre o melhor pro nosso filho. Não faça. Que foi? Você não gostou da cor? Não, que isso. Você não vai fazer ela ser vascaína, né? Vai. Vou ter que fazer, cara. Fizeram isso comigo, na verdade eu só tô retribuindo só. Obrigado, que é uma lembrança. Lógico que não é nada do Flamengo que tem dentro, sim, é claro que não ia fazer isso com você. Meu coração doeu, não pelo podcast, mas olha, achei que eu ia fazer isso, mas obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, viu? Pode guardar aqui que a gente não tem esse patrocínio ainda. Nós vamos ter esse ainda, vamos chegar lá. Ela já é vascaína já, saiu até no último ultrassom, o médico falou, tudo certo, vascaína. Saiu, graças a Deus, vascaína, minha filha. A gente vai ter tempo pra mudar isso. Tomara que... Fernando, queria que você falasse, assim, eu sei da sua trajetória. Sim. Sei em que ponto que você está agora, mas eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória. Sim. E sobre o assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, né? Que tem tudo a ver com planejamento. Então, o microfone é seu. Pô, legal. Tiago, minha história, eu sou um vendedor por definição, né? Comecei a vender lá na minha cidade, eu não sou de Campos, eu sou de São Fidélis. Comecei a trabalhar com plano funerário, ainda com 16, 15 anos de idade ali. Como plano funerário? Plano funerário. Você vende assim para as pessoas que não querem deixar um problema para a família, vamos dizer assim. Exatamente, já há um planejamento. Né? Já é um planejamento. Já é um planejamento, já faz tudo... Ficou muito tempo nisso? Muito sentido. Fiquei até os 18, 19 anos numa empresa lá de São Fidélis, porta a porta. Sempre quando eu tô conversando assim, né, sobre quem eu sou, né, esse textinho que a gente tem que ter na cabeça, eu sempre vejo essa parte como a minha maior faculdade. A gente, quando tem um produto bom, né, que é o que a gente trabalha hoje, não estou falando que o plano funerário não é bom, mas, assim, quando tem um apelo financeiro, quando tem um apelo de solução, a gente tem uma forma de tratar que vai pela inteligência, né, que a gente tem essa facilidade. Quando você bate na casa de uma senhora de 65 anos, muitas das vezes, assim, que não está preparada para te receber, e você bate palma lá, que a gente fazia PAP. Só fazer. O PAP, para quem não sabe, pessoal, PAP é porta a porta, chegar na porta da pessoa, abordar para oferecer o produto. É um jargão de vendedor que é a mais difícil, né, Fernando? Você tem que ter muito emocional muito grande, né? É a melhor escola em todos os produtos, né? Você conversar com as pessoas é o que te prepara. E aí eu fazia esse trabalho lá de PAP e a gente vendia não só o plano funerário, né? Era um plano de assistência familiar. Então a pessoa tá lá, ela pode fazer consultas com um valor muito abaixo das consultas normais, um sem número de benefícios, desconto em compras de material escolar e tudo mais. É um pacote, até para você não usar só quando morrer, né? Exatamente. Você tem que usar alguma coisa antes. Esse era o gancho de venda, né? Você está fazendo uma assistência para sua família e no preço, à época, Thiago, era R$14 por mês. Olha como é que eu tô velho. Não fala idade aqui não, precisa não, né? Não, aqui esse é proibido. Falar proibido, idade, então. Até porque... Então eu comecei... trabalhando ali, o bichinho da venda, né, já entrou na minha vida, e à época estava estudando aqui em Campos, né, isso aí é um caminho natural das cidades satélites, né, Campos é um grande polo educacional, então a gente sabe que para você ter uma vida acadêmica melhor, você tem que vir para uma cidade grande estudar, então fiz esse trajeto, e estudando aqui, eu comecei a trabalhar como corretor imobiliário, tá, conheci esse negócio, através de um amigo meu. A minha vida ela é toda recortada de amigos, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui sendo seu convidado hoje, viu? Prazer é meu amigo. Um amigo meu comprou um apartamento, tá?
E aí, conversando com a pessoa que vendeu, né, com o corretor, ele fez a pergunta, ele, pô, cara, quanto que você ganhou aí? Aí o cara, não, mas... Ele, não, olha só, já tá feito o negócio, o nome dele é Rômulo, muito importante na minha vida esse rapaz. Inclusive, um abraço, Rômulo. Quanto que você ganhou nessa venda aqui? E a época, vamos dizer assim, não vou, né, lembrar dos números, era assim, 3.500 a minha comissão, e eu ganhava R$900. Ele, poxa, cara, eu tenho um amigo que trabalha porta a porta, de segunda a sexta, um cara que, pô, se desenrola bem, aprende fácil, falando com o corretor que vendeu para ele. O cara, você sabe, o ramo imobiliário é sempre uma porta aberta para quem quer trabalhar, né? É um ramo que abraça muitos profissionais. Ensina muito. Ensina demais também. E o cara falou, ó, traz ele para cá, vamos conversar e tal. E eu lembro que foi, Thiago, assim, sabe essas decisões que você, poxa, vou sair de um CLT, eu com 19 anos de idade, fui conversar com meu pai muito humilde em todos os sentidos dessa palavra, né? De educação também, só que um cara muito inteligente, né? Uma coisa é você ter educação formal, e outra coisa é você ser inteligente. Toda a inteligência que meu pai teve na vida para me criar meus irmãos, dele que eu tenho muito orgulho, mesmo ele tendo a quarta série do primário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E ele, tá, assim, na condição dele, meu filho... Você vai largar uma carteira assinada, um futuro, né? Podendo, daqui a pouco, a previdência social, assim, coisas que hoje... Tá acabando agora. Pois se ele soubesse o futuro, né? Ninguém vai se aposentar. Ninguém se aposenta. Enfim. E aí, eu tive muito, sabe, eu falei, cara, não é possível, cara. Eu tenho que fechar muita venda para ganhar R$900. O cara fechou uma venda. Tudo bem que são mundos diferentes e tal, mas... tomei a decisão de vir. E acredito que tenha sido a melhor decisão da minha vida, porque eu vejo amigos meus, vejo pessoas que conviveram comigo, que fizeram ensino fundamental comigo lá no Colégio Estadual Barão de Macaúbas, que ainda estão, não estou diminuindo ninguém aqui, tá? Mas que estão com a mesma vida, na cidade pacata, todos bem, graças a Deus, né? Não tenho agora na memória... Mas você colocou como um desafio, né, exatamente. Fernanda? Porque a zona de conforto, ela faz isso, ela vai minando, né, a sua expectativa. Então, quando você sai disso, que é muito, muito difícil, a decisão muito, muito complicada, e eu falo isso com todo mundo, porque o passarinho que tá na gaiola, ele tem ali, né, tem tudo ali sempre. Vou fazer um pouco o advogado do diabo. Eu tive mais sorte do que juízo, porque falando agora, né, olhando para trás, a gente pensa, nossa, ele tomou uma decisão, né, fez conta. Eu queria vir para Campos, eu queria viver aqueles 20 anos de idade que você já sabe quais, festas e tudo mais, mas tocar um sambinha, um violão que eu gosto muito. Segurar, porque você queria para cantar não, mas aqui é podcast, aqui é só não pode ver o microfone e quer cantar. Só para bater papo hoje. E aí, graças a Deus, né, as coisas foram entrando na minha vida, fui escalando dentro da imobiliária que eu prestava serviço, fiz minha inscrição no CRES, inclusive tô até indo lá para resolver um problema, que na época que eu fiz eu não suspendi o CRES, né, deixou e tal. Ah, você deixou lá uma papelinha. Tem que ir lá. E aí o que acontece? Dentro da imobiliária, eu era do setor de vendas, né? Sim. Cheguei à supervisão de uma equipe lá. E teve um dia, olha como as coisas acontecem na minha vida, Thiago, parece filme mesmo. Teve um dia que a Thaís, que era responsável pelo aluguel, teve que sair. Fernandinho, ela me chamava de Fernandinho, né? Deve ser porque eu tenho 2,20 m, então... Fernandinho, fica aqui pra mim na mesa do aluguel, que eu preciso sair e tal, vou comprar alguma coisa com meu filho e tal. Eu falei, de boa, aí eu não tinha nada pra poder fazer né, aquela correria. Fiquei sentado na mesa de aluguel, e aí chego para poder alugar, né? Procurando um imóvel comercial aqui. Dois personagens que vão fazer parte da sua história também, né? O Wesley e o Marcos. Estavam procurando um imóvel para poder instalar uma administradora de consórcio aqui. Isso aí nós estamos falando de 2012 para 2013. 22... Não faz conta, não. Não, 12 anos atrás. 12, 13 anos atrás. Faz conta, não. E aí, eu tive a sorte de atendê-los, né? Atendê-los ali. Eu não lembro se eu atendi de fato ou se a Gabriela atendeu e eu estava junto para ajudar. Enfim, eu conheci nessa visita e eles me vieram falar, estamos vindo com um produto e tal. Eu conheci uma implantação de consórcio na região de Campos. Isso, uma administradora. Abrindo uma filial física. Uma filial física. Exatamente. Eu conhecia como todo mundo mais ou menos conhece. E eles não conheciam o meu trabalho, mas fizeram aquela, sabe, a tarrafada. Vocês que são corretores aí, nós temos uma oportunidade. Deram cartãozinho lá para meio mundo de pessoas que estavam lá, e mais uma vez o destino mudou, sabe, as velas do meu barco.
Eu fui nessa entrevista totalmente despretensioso. Assim, eu tinha um lugar de destaque na imobiliária, eu ganhava prêmios e tudo mais. A gente estava vivendo aquele boom imobiliário, grandes construtoras se instalando em campos. Eu lembro, cara, um prêmio da tenda lá do Fit Vivai. Nossa, mãe, quantas vezes era assim, aquele dinheiro vivo. A gente tinha essa operação de ganhar, esperava aquela expectativa e vinha por 2, 3 mil reais. Era uma vida maravilhosa. Nossa, já sei quem vai pagar o almoço amanhã. Fernando guardou esse dinheiro que eu sei. Guardei. Isso aí, vai virar tudo fralda, pode tá, ter, amigo? Pode ter drama também, não? Deixa só a história nessa parte. E daí, né, fiz a entrevista. Comecei a trabalhar nessa administradora. Com o consórcio. Com o consórcio. Veio pro mundo aqui do consórcio. Cheguei ao consórcio dessa forma. E para pessoas que eu bato papo, né, meus familiares, meus amigos, eu falo que eu era um vendedor empolgado. Depois do consórcio, eu passei a ser um vendedor profissional. Porque quando você vai trabalhar com uma empresa, né, que tem um know-how, que tem, sabe, você tem aquela vida de grande corporação. Uhum. Reuniões em São Paulo, reuniões em Vitória, você tem, aí passa a trabalhar de terno, você passa, sabe, você muda a sua cabeça de, opa, calma um bocadinho. Eu posso ser um cara que tem facilidade de venda, mas existe um mundo, existe uma ciência atrás desse trabalho. Ou seja, um planejamento. Exatamente. É o tal do plano. É o tal do plano, é o tal de saber o que você vai fazer amanhã de manhã para chegar no seu objetivo no final do mês da meta. Então o consórcio, junto com as pessoas maravilhosas que o consórcio trouxe para minha vida, me ensinou isso. Então eu saio de um produto que era o consultor imobiliário, que é maravilhoso, mas é um produto também que você fica aquém do lançamento, sabe? Você não pode, vou fazer uma visita a um cliente que já me falou que quer um apartamento de 3 quartos. Se eu não tiver o produto... Se eu não tiver o produto ali que caiba, né, eu tenho que fazer aquela conversão, enquanto o consórcio não. E você ficou quanto tempo no consórcio, Fernando? No consórcio eu fiquei dessa época, né, de 2012, 13 até 15, 16, assim, na administradora que você estava trabalhando. que eu trabalhava, CLT, né? CLT. Fui supervisor. Saiu de Campos? Saí, morei no Rio, morei em Cachoeiro de Itapemirim. Era assim, né? Essa empresa, até hoje é assim, ela pega os supervisores de destaque e quando tem que implantar uma nova filial no local, ela não vai contratar alguém, leva alguém já com a cultura da empresa e tudo mais para fazer essa implantação. Fiz isso nessas 2 vezes, acabei voltando para trabalhar em Campos todas as 2 vezes, até que nasce a minha representação de consórcio, né? Que é a empresa que a gente tem parceria desde então. Foi nessa época que eu te conheci? Foi aí que a gente... Eu lembro que teve o 01, que foi o Manuel, né? Exato. Emanuel, abre parênteses, conheci na imobiliária. Na imobiliária. Emanuel era um outro gerente de uma filial do centro e ganhava de mim, eu ganhava dele, a gente tinha essa disputa salutar. E criou essa amizade, que eu sei que vocês têm amizade até hoje também. E eu estava nessa época, então eu já estava começando a fazer esse caminho de angariar pessoas para a administradora ou seja, a gente era concorrente, na verdade. Exatamente. Para essa administradora que eu trabalho até hoje. E aí eu lembro, rapaz, não sei se você vai se lembrar, Fernando, chega você, o Felipe, e eu acho que é o próprio Manuel que chegou, eu estava na oficina. Sim, aqui perto até. Aqui perto, inclusive eu estava lá hoje, estou fazendo revisão no carro. Adoro a oficina desses carros. Não, esse é para revisão. Outros tempos, aquela época era só aquele lá. Só esparadrapo. E aí a gente cadastrou e daí em diante eu já sei dessa história com o consórcio como representante autônomo, que teve muito sucesso, mas acho que agora apareceu um outro convite e a gente vai falar aqui sobre um outro projeto que está há quanto tempo já? Esse recorte são 8 anos, né? Assim que eu saio de lá, vamos fazer a conta aqui, 2025, 2016, 2017, eu saio, fico esse tempo, com a representação e logo começo com a proteção veicular, que é o trabalho que você meu carro-chefe hoje. Fazendo hoje. Exatamente. É bom você falar da proteção veicular, porque assim, uma dúvida que, inclusive eu tenho ainda, tá? Mas para quem tá, o cliente final, ele não consegue ainda
identificar muito bem a diferença de proteção veicular, que alguns chamam de associação, Sim. e para o seguro de casco, que é o seguro realmente das grandes operadoras. Das grandes operadoras que a gente tem aí. Eu tenho seguro. Não, o meu é proteção veicular. E assim, é um negócio que disseminou muito. Sim. Eu sei que você tem muito associado, é assim que fala? Associado? Sim, associado. Mas eu queria, assim, para quem está vendo a gente, Fernando, qual que é a diferença? Por que em determinados casos, a proteção veicular ela é mais barata do que um seguro? Beleza. Quando que vale a pena? Quando é que... Antes de falar a diferença de fato, é importante que a pessoa, né, é chover no molhado explicar o que é o seguro, mas vai facilitar eu te falar a diferença pelo conceito de seguro, né? Fica mais didático. Fica mais didático, exatamente. O seguro, para primeira conversa, é um negócio milenar. Tá? O seguro nasce lá no Mediterrâneo, com as primeiras caravelas, com aquela com comércio de especiarias. Então você tinha um risco, você tinha os piratas e pessoas muito abastadas, né? Então você vendia o risco. Assim que nasce a ideia do seguro, tá? Uhum. Isso é mais de 2.000 anos. Você vendia o risco para aquelas pessoas que poderiam pagar por esse risco. E essa pessoa ia lá e protegia aquela travessia e rentabilizava em isso. cima disso. Tinha os seus sinistros, né, que chamam, mas entre essa conta ela comprava esse risco e ganhava lucro em cima disso. Então isso foi se modernizando e tudo mais, e hoje o grande mod é seguro de casas e veículos, né, no mundo todo. E a proteção veicular, o que ela é? Ela te entrega o mesmo produto do que um seguro, tá? Você vai entender bem. Porém, ela não tem a mesma complexidade no que diz respeito ao produto. Vou te explicar melhor. Um seguro de um carro de 50 mil reais, o que o seguro faz? Ele olha o seu perfil. Então, ele vai falar assim, não, o Thiago, ele tem 30 anos, ele é solteiro, ele mora no CEP tal, tá? Que me dá um risco tal, um risco X, o carro dele dorme na rua, então ele olha para o seu perfil, olha para o carro e te dá o valor. O seu valor vai ser R$1.000. Estou dando aqui só para você entender. Sim, entendi. Qual foi a grande ideia? Como nasce a proteção veicular? Como o seguro, ele vamos colocar assim, ele analisa o seu perfil para te dar o preço, acaba que alguns perfis ficaram fora de ser contemplado pelo seguro. Porque Nem vale a pena. Não vale a pena. Por exemplo, policiais, né? São duas linhas de nascimento da proteção veicular. Uma linha que explica que foi lá em Betim, dentro de um batalhão da polícia, e a outra linha que começaram com caminhoneiros em São Paulo. Mas as duas vão convergir no mesmo lugar. Então, o que acontece? Lá no batalhão, vamos explicar por essa, tá? No batalhão você tinha ali 300, 400 homens que não conseguiam fazer seguro, porque na hora que colocava lá profissão, porque o policial militar, ele nunca tem folga, né? Se ele vê, ele não pode prevaricar. Então, ele tá no carro dele particular, ele tá vendo uma situação de flagrante, ele tem que agir. Uhum. Então, o que acontece? A seguradora, eu não quero esse cliente. Só que ela não fala que não faz. Ele fala assim, não, pro Thiago que não é militar, é R$1.000. Pro Thiago militar, é 4.400. Ou seja, você fica fora da atuação da seguradora. E aí, o que ocorre? Eles fizeram uma ideia, surgiu um grupo de pessoas que falaram assim, olha só, a gente não tem condição de colocar os nossos carros no seguro, mas por que a gente não junta? Vamos juntar aqui uma parcela por mês de cada um. Já vi esse filme, mas Já viu esse filme? Tá te lembrando de alguma coisa? Lembrando alguma coisa. Pois é. É muito parecido o conceito de consórcio com o conceito de proteção veicular. Você tira a figura do lucro. Enquanto lá no seguro ele olha para você, não, olha, o risco é esse, beleza, eu compro esse risco, mas me paga tanto. Agora na proteção não. Com aquele carro de 50 mil, nesse exemplo que eu te dei, eu só vou olhar para os 50 mil que vale o carro. Eu desconsidero onde você mora, eu desconsidero se o seu carro vai ficar na rua ou não, se você vai fazer Uber ou não. O Uber foi... Então você está dizendo o seguinte, Fernando, tal qual o consórcio, a gente, assim, vamos lá, consórcio versus financiamento, proteção veicular versus seguro tradicional. Seguro. Exatamente. A gente tira a figura daquele agente que está ali para lucrar. Sim, aquele patrono financeiro, que seria o banco, no caso do consórcio. É o banco ou, no caso como é que fala? Não é corretora, né? A seguradora. A seguradora, exatamente. Você tira essa figura e vamos tentar trabalhar mais aqui com o perfil do usuário final. Exatamente. Seja o proprietário do carro que está na associação, seja o consorciado que está querendo construir patrimônio. É mais ou menos isso. Exatamente isso. E isso torna mais barato o produto. Exatamente. Porque a gente para de ter aquele lucro do grande patrono e passa-se a ter só o custo do negócio.
É claro, eu tenho meu salário, né? O meu gerente tem o meu supervisor tem um salário, o meu diretor tem um salário. Mas tem os sinistros também, tem os sinistros, tem os custos. Só que quando você olha, você consegue equalizar isso com um custo a menor. E aí nasce um outro produto que vai te entregar as mesmas proteções por A mais B, eu vou explicar essas diferenças também, do que o seguro. Então você vai ter reboque para pane seca, pane elétrica, pane mecânica, você vai ter rastreador no seu carro, você vai ter roubo, furto, perda total, terceiro, colisão. Tá, vamos, eu vou te interrompendo, tá? Não, vamos embora. Vamos lá. Eu falo, você trabalhou com consórcio também, e é o produto que eu vendo hoje, então eu falo muito bem de consórcio o tempo todo, mas tem uma coisa que quando o cliente chega para mim buscando um consórcio para uma solução dele de patrimônio, perfeito, eu tenho uma coisa que eu tenho que deixar clara com ele. Olha só, se você quer velocidade, se você precisa do veículo ou do imóvel para ontem, talvez o consórcio não sirva para você. Por quê? Porque é mais barato, o prazo é ajustável, mas não é imediatista. Então, ele tem ele tem almoço grátis, alguma coisa tem que ter. No caso da proteção veicular versus seguro tradicional, qual que é aí, vamos lá, que quando o cliente senta na sua mesa... A cabeça do peixe, vamos explicar assim. Cabeça do peixe. Exatamente. Peixe o quê? O bacalhau? Vamos lá, quando eu tô dando treinamento, quando eu tô dando treinamento pros consultores que eu dou treinamento, eu sempre falo assim, olha, é muito interessante você ir lá e como você compra o peixe no mercado, vender o peixe todo. Não corta a cabeça e joga fora. Vende com a cabeça. Entendi. Porque a pessoa não vai usar como filé, mas ela tem que ter ciência da cabeça do peixe. Então, qual é a cabeça do peixe na proteção veicular? Vou dar um exemplo sempre com a base do seguro. O seguro, ele sempre repõe as peças por peças originais da fábrica do seu veículo. Então vai lá, ele compra a peça dentro da fábrica do veículo. A proteção veicular, ela não tem essa obrigatoriedade. Apesar de fazer isso inúmeras vezes. Mas, normalmente, por que acontece com uma peça, né? Isso é importante explicar para a pessoa entender. Não é que eu estou te dando um produto pior. Vou dar um exemplo caso. Meu carro, né? O carro bateram no meu carro, a alma do carro ali, eu tenho um Etios, né? A alma do carro, a alma é um ferro que segura o para-choque traseiro, tá? Um ferro assim. Ele era R$186 no mercado, só que essa peça da Toyota, 600 e poucos reais. Entendi. E eu não tô falando aqui de uma peça que vai mudar a sua segurança, porque não pode. Peças de segurança são todas originais. Eu não tô falando de uma peça aqui que vai mudar esteticamente o seu carro. Não é aparente. Então, o que acontece? É como se fosse você consertando o seu carro. Porque se pegar qualquer pessoa para pagar R$170 numa peça e essa mesma peça ser R$700, se ela não for aparente, se você vai te dar a mesma qualidade, por óbvio que você vai querer a peça mais barata. É isso que é a proteção veicular. Ela vai consertar como se fosse alguém fazendo isso no produto final. Outra situação, roubo, furto e perda total. As casas, as seguradoras pagam em bem menos tempo. 30 dias, às vezes menos que isso, dependendo da casa. Entendi. Tá certo? Porque ela tem uma envergadura financeira maior. As associações, e a grande maioria delas, pagam em até 90 dias. Tá? A casa que eu trabalho, a gente ainda consegue pagar, às vezes, bem a menos desse prazo. Mas o prazo máximo é até 90 dias. Então, você sai de um prazo de 30 para um prazo de 90 dias. Entendi. Então assim, é aquele negócio. A cabeça do peixe é a cabeça do peixe, exatamente. Mais barato. Mas a pessoa tem que entender que está comprando um produto que vai te dar a solução, dentro dos moldes dessa solução. Você está resguardando o seu patrimônio, porque, na verdade, é isso. O que a pessoa quer, ela é fugir de repente é uma ferramenta de trabalho, nós vamos falar sobre isso aí já. Sim. Mas e ela não pode perder aquilo ali, né? Exatamente. Então, por mais que demore um pouco mais, mas está me custando menos todos os meses. Exatamente. Porque, na verdade, Fernando, seguro, a gente contrata para nunca usar, né? Plano de saúde, plano de saúde para nunca usar. Exatamente. Plano funerário, para menos ainda. Nunca usar mesmo. Mas, rindo ou não, todos eles você pode acabar usando, e no caso do plano funerário você vai usar. Esse é o mais certo. Esse é o mais certo. E aí a proteção veicular, ela nasce nessa lacuna. Mais do que dar essa solução final com um preço melhor, eu atinjo, lembra desse exemplo que eu dei? Do cara que tem o público A e tudo mais, que já compra seguro há muito tempo. Esse não é o mercado da proteção veicular. A gente não atende a classe A. Entendi. Por qual motivo, Thiago? Porque a classe A, ela não faz conta. O cara vai lá, vai trocar o carro dele, como ele troca todo ano, com o mesmo vendedor, com o mesmo corretor. Que é zero dor de cabeça. É zero dor de cabeça. Ele vai sair de lá, ele vai falar,
essas pessoas, você fala assim, qual seguro você tem? Pá, não sei. Vê lá com o meu corretor lá, que eu sei que eu assinei, eu paguei. Então, esse não é o público da proteção veicular. O público da proteção veicular, tudo bem, eu tenho? Claro que tenho. Você tem um teto, Fernando, de veículo? Cada associação... apólice? Cada associação, a gente tem uma regra. Na associação que eu tô hoje é até R$200 mil. Então, atende bem. Bastante, mas assim... 80%, para não falar 90%, é abaixo de 80 mil. O foco da associação são carros populares. E atende Uber, essa turma Sim, também? Esse é o diferencial. A gente acaba chegando, sabe? Eu sempre falo isso com meus consultores em treinamento também. O seguro sempre vai pegar a picanha do mercado. Porque aquele cara, aquele seu João, que tem 60 anos, está casado há 30 anos com a esposa dele, pega o carro dele, vai agroçair uma vez por mês, né? O risco dele é muito baixo e tudo mais, mas ele não vai ser o nosso cliente. Porém, a gente tem uma gama de clientes que estão fazendo Uber, que estão com as portas fechadas, que são novos, que já tiveram outros sinistros, um sem número de coisas que moram em locais de mais risco, que, sabe, tem um perfil que não vai para a seguradora. E se for, é aquele raciocínio que eu te falei. Eles falam assim, vai pagar muito caro. Para de fazer sentido para eles. E com o advento do Uber, isso, cara, hoje a frota nossa de Uber ela é gigantesca, porque o que o cara vai ter? Ele vai ter o produto que ele precisa, que é proteger a empresa dele, né? Que agora a gente muda, já não é mais o carro, é a empresa dele. Exatamente, é a ferramenta de trabalho dele. Sem falar no pagamento, Thiago. Porque as grandes casas, após a pandemia, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. As grandes casas estão dividindo em mais vezes, né? Muitas fazem recorrente no cartão de crédito, outras dividem no cartão de crédito, poucas no boleto. Você está falando aqui do seguro? Do seguro. Do seguro. Ele, antigamente, vamos falar aqui de 6, 5 anos atrás, o cara pagava em 2, 3 vezes só o seguro. E a proteção veicular sempre foi um pagamento recorrente mensal. Tá, vamos lá. Vamos lá, o cara que tá vendo isso aqui, tá pensando, gostou. Isso me gostou. Convenceu. Fernando convenceu. Vamos lá, vai anotar o número no final do podcast, a gente vai deixar o número. Pode, qualquer pagamento. Vai fazer uma cotação com a gente e a gente vai dar lá. A parcela que você vai pagar por mês, Thiago, no seu carro vou dar um exemplo aqui real. Vamos lá, um HB20 que custa R$80 mil. 80 mil reais. Ele vai pagar R$244 mensais. É mensal? Mensais. É o quê? Pré-pago? Como é que é isso? Usa e paga. Usa e paga. Se tiver em atraso, não tem perde a proteção. Exatamente. É como se fosse o consórcio. Os nossos produtos se comunicam muito, né? Verdade. Você só vai fazer jus a utilizar as benesses do grupo se você tiver adimplente. Poxa, Fernando, isso aí é um ônus que eu carrego há muito tempo, né? É difícil explicar isso para o cliente, mas, poxa, Fernando, eu tô 3 anos com você. Eu precisei do primeiro reboque agora de R$2 mil, mas o cachorro comeu meu boleto semana passada e tem 2 dias que eu não paguei o boleto. Infelizmente, para o sistema, essa pessoa não tem. Não tem. Essa aí é outra cabeça do peixe, porque no seguro, você paga ali 2, 3 parcelas, você só vai pagar daqui a 12 meses. Então, é um produto totalmente diferente no que diz respeito a pagamento e tudo mais, mas vai te entregar Eu já tive isso, cara, no consórcio, cara. O cara... No mês da contemplação... Ele falhou. E aí foi o que você falou, não tem que fazer, porque é pré-requisito. Se você burla o sistema de qualquer maneira, por mais que tenha histórico, você está desprestigiando o sistema todo, inclusive as outras pessoas que estão ali. Teve um cliente, né, que chegou para mim e falou assim, pô, Fernando, eu me atrasei, eu tive um problema familiar, fui chegar para poder fazer e tal. Eu falei, amigo, essa loucura que é o dia a dia, essa guerra aí, todo mundo passou pela mesma e o pessoal pagou. Então eu não posso, assim... É difícil, né? A vida de um representante comercial que tem responsabilidade com o produto que vende. Não é fácil, porque a gente não quer ter problemas, só que os problemas são inerentes a qualquer profissão. Eu costumo dizer até que a gente tem melhor ou pior desempenho através dos problemas. Isso, concordo. Através dos problemas, porque o problema ele vai existir. Agora, o que eu vou fazer a partir daí vai mostrar se eu sou um bom profissional ou não. Então, por isso que a nossa carteira, ela é muito... O meu trabalho, assim, sabe, Thiago, eu saio de casa sabendo que a pessoa vai me ligar se ela tiver um problema. Imagina, Thiago, se você comprou lá a carne para você almoçar com a sua esposa no final de semana, a carne veio estragada, você vai ligar pro cara que te vendeu o consórcio? Não, você vai lá no açougue e vai reclamar. Então, quando eu vendo a proteção veicular para uma pessoa, eu sei que quando ela me ligar, ela vai estar
num momento que precisa da minha ajuda. Num ponto de dor. Num ponto de dor, num ponto que ela está usando o produto que eu a fiz entender que vai atender. Então, a gente tem essa responsabilidade aqui dentro da proteção veicular. Então, você pode fazer a sua proteção veicular sem problema nenhum. Não é um produto aquém do seguro. Eu falo muito isso, né? Você pensa no táxi e no Uber. Né? Se você falasse em Uber há 20 anos atrás, se você chegasse para alguém e explicasse, não, olha só, vai ser uma pessoa que você não conhece, para pensar nisso, Thiago, vai ser uma pessoa que você não conhece, o carro é dela, pode te extraviar, ninguém ia... Não tem nenhuma chancela do poder público, nada. Não tem nenhuma agência por trás e tal, e hoje a gente usa isso com uma banalidade e mudou a nossa forma de locomover. Tá? E avaliado. E avaliado. Então, a proteção veicular é isso. Ela tem como te entregar a qualidade de qualquer empresa. Basta, e aí também eu faço uma outra observação, você procurar, você vê o histórico da empresa que você está associando. Da associação. Você exatamente. Mas isso é em qualquer segmento, né? Em qualquer segmento, exatamente. Porque maus profissionais existem da classe A à classe B, ao vendedor do plano de funerária, ao grande cirurgião. Todos têm os pormenores. Exatamente. Falando nisso, e não tem vontade de voltar pro time do consórcio, não? Rapaz, de vez em quando, né, a gente conversa, de vez em quando eu faço umas simulações, porque acaba chegando, né, os produtos... A formiguinha vem aqui e dá uma coçadinha. Tal. Mas estou muito tempo fora, né, tem 6 anos nessa atuação. É um produto também que, por mais que eu esteja fora, né, eu gosto muito, você sabe disso, mas também estou muito tempo fora. O que mudou? Se você fosse pegar aqui desses 5, 6 anos que eu não estou, o que mudou de lá para cá? Fernando, a gente está vivendo uma nova era do consórcio e os números que estão por trás não deixam a gente mentir, né? Para você ter ideia, o consórcio imobiliário hoje é a grande coqueluche, assim, é a grande menina dos olhos do sistema, por conta primeiro que a gente conversou aqui sobre aposentadoria. Ninguém consegue aposentar mais sem rombo sem rombo, e aí não vamos falar de política, mas sem rombo de INSS aí que teve agora. Já era difícil por conta, né, do envelhecimento da população. Imagina agora. Então, as pessoas estão ficando preocupadas com isso e estão fazendo um negócio que denominaram de aposentadoria imobiliária ou alavancagem patrimonial, que é você começar a pagar um consórcio de imóvel. E em determinado momento você vai ser contemplado naquilo ali, e em vez de você usar aquilo para consumo, porque há 10 anos atrás o consórcio estava muito ligado a consumo, pouco a investimento. E aí, ao invés de você usar aquilo para consumo, para comprar uma casa para você vai comprar um imóvel para te gerar renda. E com a renda desse imóvel, você vai pagar a parcela e abre recurso, abre brecha no seu orçamento para fazer um segundo consórcio e assim sucessivamente, para que ao longo de, 20, 30 anos, você já tenha um patrimônio que te sustente ou ajude na sua velhice. Então, isso aí, para você ter ideia, a gente pegou agora os últimos dados que a gente tem da ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira, né, de Administradores de Consórcio, ela que monitora o sistema. Agora, em março, foi o último relatório, o consórcio de imóvel cresceu 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente está falando, eu até anotei aqui, são 54 bilhões de créditos de imóvel que foram comercializados. Então, assim, o que mudou de quando o Fernando, lá na oficina, começou a trabalhar em parceria com o Thiago aqui, que a gente estava muito ligado a automóvel para consumo, ou casa para comprar, casa própria. Quitação de saldo devedor também vendia muito. Quitação de saldo devedor. Levantamento de capital, que a gente também tem uma palavra bonita para isso, que é descongelamento de capital, de patrimônio, que é você pegar o seu próprio imóvel através do consórcio. É possível ainda, mas está indo muito nessa batida de investimento. Tanto que a XP... né? Eu tenho o aplicativo ali da XP, tem consórcio na XP, os bancos estão oferecendo consórcio à torta e à direita aí, porque antes era marginalizado e você pegou muito isso, né, Fernando? Peguei muita porta fechada, você falava que era consórcio, automaticamente a reunião, o cara acabava. Tinha que chamar linha de crédito, né? Tinha que chamar de linha de crédito. Ou outros subterfúgios de falar olha só, vamos falar sobre uma solução financeira, linha de crédito e tudo mais. Acabou isso, Fernando. Agora isso não. Agora o consórcio, também muito pelas mídias, né? Os influenciadores que estão aí, tem muita gente falando bem de consórcio.
Assim como tem gente que fala mal da proteção veicular, Sim. tem gente que fala bem. E para quem que interessa, né, Fernando? É para o usuário final, concorda? Exatamente. A gente não está brigando para o cara que não quer aquilo. Eu não estou brigando, eu não quero te forçar que o financiamento é ruim e o consórcio é bom. Sim. Tem as suas características, tal qual o seguro tem e a proteção veicular tem. A gente não tem, pelo menos assim, pelo que eu te conheço, né? A gente não tem a pretensão de ser um produto, né? Assim como a proteção veicular, o consórcio também, de ser aquele produto que vai, não, acabou tudo e agora tem um consórcio. Inventamos a roda. Inventamos a roda, pelo amor de Deus. E é uma coisa que eu sempre falo, como as pessoas vêm falar assim, mas a proteção veicular é ruim. Tá, qual é o ruim da proteção veicular? Qual é a sua experiência ruim? Mas isso, mas aquilo. Vem cá, funciona dessa forma, dessa forma. Não, mas espera aí. É a mesma coisa do consórcio. Ô, Fernando, então vamos lá, pra gente... Você tá quanto tempo com a proteção veicular já? 5, 6 anos. Não, mais. Mas desde quando eu comecei a operar... Vamos botar 6 anos, mínimo 6 anos? Não, mais. Porque 25, eu tô ficando muito velho. Beleza. Enfim. Alguns bons anos. 8 anos aí. 8 anos. Nessa brincadeira. Quantos clientes você tem já cadastrados? Você sabe? Você tem isso na cabeça? Não, porque... já perdeu as contas? Já perdi as contas, porque o turnover é muito grande. Muito perto aqui, mas, tranquilamente, mais de 1.500 clientes eu já atendi na proteção veicular em Campos. Tranquilamente. Sei que no seu escritório lá tem foto de cliente pra caramba, hein? A gente começou isso, né? Como você também me ensinou muito isso, né? Fechou a venda, vai lá, tira uma fotinha. Eu tenho uma turma hoje muito grande, não que eu tenha 1.500 clientes ativos, tá, Thiago? Porque muitas pessoas vendem um carro e tal, mas seguramente eu já fechei mais de 1.500 negócios nesse tempo. Mas a pergunta que você me respondeu, assim, quando eu te perguntei o que mudou, né? Você falou de uma forma mais macro. Dentro do consórcio, teve muita modificação desde quando eu estava atuando para cá? O mercado foi girando e a gente tem um produto que eu acho que na época a gente tinha parceria, que a gente não tinha muito, pelo menos não como agora, que chama de meia parcela, mas na verdade não é meia parcela. É uma parcela reduzida em até 50% do crédito. Então vamos lá, vamos para quem está vendo entender melhor. Você tem um crédito de 100 mil, vamos esquecer a taxa de administração para ficar didático. Sim. Você tem um crédito de 100 mil em 100 meses. Isso vai dar R$1.000 por mês. Sim. De repente, esse valor no seu orçamento familiar não dá, tá pesado. E você quer fazer Uber, vamos dizer. Você faz uma parcela com redução, então em vez de você pagar em cima de um crédito de 100 mil, você contrata um crédito menor, contrata um crédito de 100 mil, mas pagando parcela de 50%, ou seja, R$500. Perfeito. Quando você for contemplado no sorteio, você tem a opção de pegar o crédito cheio. E aí como é que fica a parcela? Você vai pegar o valor que você pagou menor, os 50 mil, e dilui no prazo restante. Então, 100 meses. O cara pagou 50 meses, foi sorteado, vai pegar R$50 mil e dividir pelo prazo que está faltando, que são 50 meses também. Perfeito. Então, a parcela dele, que era 500, vai para 1.500. Vai subir bem? Vai. Mas aí, nesse exemplo do Uber, ele vai ter uma ferramenta para incrementar rendimento para ele. Sim. Então, ele pagou menos enquanto ele não estava usufruindo do bem e depois paga mais. Esse é um produto que tá bem na moda. E de fato resolve um problema que eu passava muito. Porque quando você vai dar o consórcio, a pessoa pensa na parcela que ela vai pagar mês que vem. Exatamente. Né? Você resolve esse problema. Você fala assim, olha, quando você tiver o bem operando, seja o imóvel, seja o consórcio... É mais confortável, né? É mais confortável. Fernando, nosso tempo... O papo tá bom, né, cara? Dá vontade São de ficar... 6 horas, não? Dá vontade de ficar mais, mas a gente vai estourar o tempo. O Bruno já levantou a plaquinha de 2 vezes. Legal. Queria que você passasse o seu contato, se você quiser. Assim, claro. O microfone está aberto. O seu Instagram, para quem quiser achar. Quem interessou aí nessa proposta aí de 264, 248. 200 e poucos reais. 200 e poucos reais, um carro de 80 mil reais. Para estar tranquilo em relação ao carro. Como é que te acha? Fala aí. Vamos lá. Meu Instagram é Fernando_Guimarães, _consultor. Instagram aberto, pode ir lá. O meu WhatsApp é 22-999-437-160. Tá? A gente dá todo o auxílio, é um trabalho de consultoria. Tá? Não é, quanto que é? Toma aqui. Não, a gente pega na mão do cliente, olha, é desse jeito. A gente não se preocupa com a venda final, eu preocupo da pessoa entender o que ela está fazendo. Porque se a pessoa entrou em contato,
ela tem interesse de estar protegendo o carro dela. Sim. Ninguém fala assim, vou entrar em contato para saber como que é, porque eu quero ter essa... Não, o cara tem o interesse de saber como funciona. Não, e você tá há 8 anos no segmento, numa cidade, você falou que é uma cidade satélite, mas não é tão grande assim. Sim. Ninguém fica 8 anos atuando se não tiver uma boa prestação de serviço. Eu posso falar isso com propriedade, não porque a gente é amigo, mas eu sei do seu profissionalismo, independentemente do nosso relacionamento que a gente tem pessoal. Então, Fernando, assim, desejo sucesso. Queria muito você de volta. Vamos pensar. No time daqui, que você sabe que isso aí é um pleito toda vez que a gente se encontra. Mas desejo para você aí muito sucesso aí. Acho que esclareceu bastante para quem está assistindo a gente aqui. Legal. E fica na... Princesa Isabel 169. Princesa Isabel 169. Princesa Isabel 169, fisicamente. Pode ir lá, se você não tiver, tem alguém para atender lá, tem um consultor. Tem minha equipe, vai ser bem atendido lá. Fernando, obrigado. Quinta-feira desejo para você todo Maria Elisa tá chegando aí, vascaína, tá? Obrigado mais uma vez pelo mimo, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado, o Faça Planos vem aí, eu assisti o último episódio, muito bom, muito esclarecedor, bate-papo com os nossos amigos lá, com o Charles e com o Bruno, e parabéns pelo seu trabalho também, tá? Obrigado, Fernando. Tá, e assim como você falou, né, a recíproca é verdadeira, veja a sua batida desde então. E é isso, cara. A gente trabalha, a gente vai atender clientes e vamos pra cima. Vamos pra cima, que é só o começo, meu irmão. Obrigado, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Gente, estamos encerrando aqui esse episódio do Faça Planos. Espero que tenha sido esclarecedor para você que está precisando, né, cuidar do seu patrimônio, em especial nesse caso do seu carro. O planejamento é tudo, inclusive o planejamento para você ter a proteção de não ter, sei lá, um sinistro. Imagina você estar com o seu carro ser furtado ou alguém bater, enfim. Espero você no próximo episódio. Se você gostou, se fez sentido para você até aqui, curte, é de graça, não paga nada. Manda para alguém que está pensando em contratar um seguro, uma proteção veicular, que eu acho que vai ser de grande valia. Um abraço, faça planos. Até mais.